Bom dia, começando calvinamente, mais uma manhã, nós temos esse privilégio de estar aqui, gravando um episódio de podcast, hoje recebendo nosso irmão, amigo, pastor Elias Né, ele que tem participado com a nossa igreja, tem uma história ali junto com a gente, e antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas para você que está acompanhando. Hoje também com a gente o Gustavo, que está nos ajudando na parte técnica, mas também vai estar aqui podendo participar e dar ali a sua contribuição. Gustavo, fala um bom dia aí pro pessoal. Bom dia. Hoje a voz vai ser do além aqui, né? Eu tô aqui na parte técnica, a mesa aí tá um pouquinho desfalcada, mas o que puder ajudar aí vai ser um privilégio estar aqui, principalmente com o reverendo Elias Né. E a gente de vez em quando conversa ali na igreja, ele manda uns vídeos, umas fotos aí pelo WhatsApp, né, pastor? E seja bem-vindo. Eu tenho certeza que você tem muitas histórias para contar para gente, muitas histórias edificantes, e que Deus use o senhor aí para falar alguma coisa aí. E seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado. É legal essa experiência, é nova, né? Você que acompanha a gente sabe que a gente vai tentando nos ajustar. Hoje, nossa mesa está um pouco desfalcada. Os nossos irmãos Eduardo, Felipe tiveram um compromisso, não pôde estar aqui com a gente, mas a gente está gravando e esperamos que seja um tempo abençoador para a vida daqueles que estão acompanhando. Para nós, com certeza, que estamos aqui e já temos esse contato com o reverendo Elias Né. Então, eu passo a palavra, reverendo Elias, para que o senhor dê bom dia aí para o pessoal. Essa câmera aqui é a câmera que está filmando o senhor. Pode estar falando para o pessoal aí um bom dia, e assim a gente já dá seguimento ao nosso podcast. Primeiro, eu quero agradecer ao nosso Deus por ter permitido que nós estivéssemos aqui hoje. E também a esta equipe, caso Felipe, reverendo Robson e ao Gustavo, que é, como ele falou, nós sempre nos encontramos lá na igreja, né? E batemos algum papo, e muito gostoso. E esses membros da igreja, eu amo muito, todos eles. Que bom, reverendo Elias. E, assim, a gente está comentando aqui que o senhor está ali participando com a gente, mas o trabalho do senhor hoje é em outra região, né? O senhor está ali na região Nordeste, plantando igreja ali, trabalhando ali no front, né? Nesse trabalho muito precioso de plantação de igreja, evangelismo, evangelização, né? Nessa região tão carente assim do evangelho. Mas antes da gente estar falando lá do trabalho, a história do senhor, o senhor é daqui da região, é natural da nossa região aqui de São José do Rio Preto. Como é que o senhor chegou até a nossa igreja? Como é que foi essa história aí? Muito bem. Não, eu sou natural do estado do Ceará, de uma cidade chamada Parambu, a 400 quilômetros de Fortaleza. Eu nasci no dia 15 de abril de 1946. Com 20 anos, eu vim para São Paulo. Exatamente em 1966. Vim direto para São Paulo, capital, casa de uns parentes, e ali fixei a minha residência por longos anos, inclusive até agora há pouco, uns 54 anos de São Paulo. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Aí eu... Desculpe-me. Eu saí de São Paulo, resolvi voltar para o Nordeste e estou sempre lá e cá, né? Porque eu admiro e amo muito o estado de São Paulo, né? Uhum. É o segundo estado por adoção, vamos dizer assim, né? Que eu amo São Paulo. Quando eu vim para cá, em 66, uma dificuldade naquela época, nós viemos de ônibus. Eu demorei 7 dias para chegar em São Paulo. Naquela época era assim. Eu saí de Parambu, num pau de arara, até Crato. De Crato fui comprar passagem. Não tinha mais passagem, só para a semana seguinte. Aí eu combinei com o pessoal da agência para me vir em pé no ônibus. Naquela época não tinha tanta fiscalização.
E aí, assim foi feito. Só que eram 2 motoristas, um vinha dirigindo e outro vinha descansando. Aí, naquele período que vinha descansando, eu vinha em pé. Aí, logo em seguida, o motorista que vinha, que era o reserva, me dava o local e eu me sentava. Meus colegas de viagem viram aquela cena, aí eu vim mais sentado do que em pé. Que aí eles iam me dando, diríamos assim, uma vaga para me ver sentado. Eu saí de Parambu dia 9 de julho de 66 e cheguei dia 17 de julho aqui na capital de São Paulo. E o senhor já professava fé evangélica? Sim, já era cristão? sim. Eu fui batizado na cidade de Parambu no dia 3 de janeiro de 1960. Em 61, eu fui escolhido pelo Conselho da Igreja para a minha vida pastoral. Aí eu fui estudar em Senador Pompeu, uma cidade dos 200 quilômetros, mais ou menos, de Parambu. Estudei 1 ano e voltei para Parambu de férias, aí não sei quais as razões, eu não sei muito bem explicar essa questão, não voltei mais a estudar. E aí fui para Fortaleza, fiquei um período lá em Fortaleza até 64. 64 eu fui para Crateús, onde tinha o 4º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército. Lá me apresentei e prestei serviços militares, inclusive onde o ex-presidente Bolsonaro teve um período lá em Crateús. E fiquei o período de Crateús, nós fomos para uma cidade chamada Castelo do Piauí. Aquela rodovia que liga Fortaleza a Teresina, uma parte dela fomos nós que construímos o 4º Exército de Engenharia e Construção. Então o senhor tem essa formação em engenharia? Não, eu é era... só um curso militar mesmo, né? Não, foi só um período que eu estive no Exército. Tá. Nós Antes de vir para São Paulo, isso? Isso, antes de vir para São Paulo. E chegando... Aí o senhor era solteiro, né? Solteiro. Aí eu fui para Parambu, fiz uma roça, e desta roça eu apurei, na lavoura, apurei 97 conto 500. Aquela época falava assim, né? 97 conto 500. Aí gastei 3.500, saí com 94 contos de Parambu com destino a São Paulo. E esse recurso, o senhor veio para cá, ele daria para manter? Deu, ainda sobrou um pouquinho, que eu comprei um par de sapato. Foi a passagem e um par de sapato, o lucro da roça? Não, mas eu gastei na passagem e teve as despesas de viagem, coisa ilosa, como dizia um professor meu do direito. Mas sobrou um pouquinho, eu comprei um par de sapato e ainda sobrou alguma coisinha. E aí chegou... Naquela época não era tão cara as coisas. Né? É verdade. E aí em São Paulo o senhor já veio trabalhar? Ah, sim. Ao chegar em São Paulo, eu fui à casa de um parente meu, e dia 17 de julho. E ele tinha um vizinho que trabalhava na Godia. Né? Aí ele falou com esse vizinho para arrumar um serviço para mim na Godia. Aí ele falou lá com a direção, o pessoal do quadro pessoal, né, lá na Godia. E eu comecei a trabalhar na Godia no dia 27 de julho de 66. Portanto, com 10 dias que eu cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar. Trabalhei 2 anos, aí fui despedido, problema de saúde, a Godia me despediu, eu ingressei com ação, ganhei a ação da Godia, aí comprei um armazém naquela época. Um armazém? Foi, comprei um armazém. Não era um armazém grande, mas um armazenzinho. Um comércio. Um comérciozinho. E toquei há alguns anos no comércio. Isso que região de São Paulo? Lá em Guarulhos. Aliás, desculpe, no Jardim Brasil. Depois é que eu fui para Guarulhos. Entendi. E a dona Natália, esposa do senhor? Eu cheguei... Foi quando? Eu cheguei em 66 e ela em 70. Ela também era de fora? Aqui. Ela é de Pernambuco. Só que ela é minha parenta, ela é minha prima. A minha mãe biológica é irmã do pai, era uma irmã do pai dela. Que interessante. Casei com a prima. Já conhecia ela, então, assim? Ou não? É de pequenininho, eles foram, à época, morar lá em Parambu, porque ele foi o único que não foi com os nossos pais em 39, para essa região. Ele não foi o pai dela, ficou lá na região onde meus pais saíram. Entendi.
Que interessante, né? E aí, então, vocês... ela chegando, vocês já... Foi aí é o seguinte, ela veio de ônibus também, lá, desceu ali no Largo da Concórdia, em São Paulo. O que é que aconteceu? Ela vinha e não tinha condições de chegar até a casa do irmão dela, era o Francisco, com quem eu já estava, né? Aí um dos cunhados dela foi buscá-la, mas como ele trabalhava no dia seguinte, ele teve que voltar, aí resolveram me mandar que eu fosse, pedir para que eu fosse recepcioná-la. Aí eu fui, fiquei até às 6 horas da manhã esperando a dona Natália lá no Brás, no Lago da Concórdia. Aí depois com essa, vai para lá tirando documentação dela, acabamos namorando e nos casamos. Que coisa interessante, né? Dá uma história de filme isso de aí, hein? Filme, a história é difícil. É. E o mais interessante disso, nesse período eu estava desempregado. E os irmãos dela me deram o dinheiro do ônibus só de ida. E eu fiquei... só com o dinheirinho da ida, paguei o ônibus e fui embora. E fiquei sem dinheiro. O ônibus circular para ir lá em Concórdia. No Lago da Concórdia. Ao chegar lá, ela demorou demais, chegou e tal. A última a sair do ônibus foi ela. Aí eu entrei e falei, tem alguma socorro, que a gente chama de socorro, né? O apelido de criança. Ela disse, tem eu. Eu disse, mas você, desde esse tempo aqui, eu te esperando, você não se apresenta? Ela saiu, me apresentei, falei que eu sou o primo. Eu sou seu primo e vim buscá-lo. Ela não acreditou muito, mas aí eu disse, falei do telegrama que ela havia mandado, que os irmãos dela haviam... Com certeza ela deve ter chegado também meio assustada, né? Preocupada, com medo. Sim, ficou. Porque naquele tempo já existia a bandidagem, né? Uhum. E ela ficou meio preocupada. Mas depois aí o ela senhor se já conscientizou e dali nós começamos uma nova vida. Que interessante. Ô, Gustavo, se tiver alguma dúvida aí, você vai participando com a gente aí, viu? Com certeza, eu tô aqui ouvindo aqui e vai ter algumas perguntas sim, com certeza. Pode continuar. Seu Elias, então vocês começaram a vida Foi. um casal, aí estavam na igreja, né? O senhor já veio de lá. Não, eu estava desviado nesse período. Eu me mesmo? Desviei. Chegou em São Paulo, então, sozinho, aí desviei. Mas eu nunca fui... minha tendência... Eu desviei assim, mas eu... Desviou daquela vida de estar ali, de compromisso na igreja. E tal, mas não que para pertencer moralmente, assim, qualquer o senhor... igreja, não. É verdade. Mas fiquei firme. Aí nós começamos a namorar, com 7 meses nós nos casamos. Aí, como foi o nosso casamento? Onde estava com meu cunhado, era uma casa 6 cômodos. Ele morava em 2, o cunhado morava em 2. E aí, morava em 1 e ficou 1 cômodo só. Aí eu morei durante 7 anos em 1 cômodo com a dona Natália. Um cômodozinho pequeno, 2,5 por 3, lá em São Paulo. Nós moramos 7 anos. Aí eu fui, meu cunhado era o inventariante dessa casa. Da residência. Ele era Depois os meninos resolveram me colocar como inventariante, eu vendi. Eu assumi a inventariância e vendi a casa. Vendi a casa, aí eu peguei a parte que era da minha esposa e de mais 2 herdeiros e comprei uma casa em Guarulhos. Mas essa casa, quando eu comprei, que fui para o cartório para registrar, já tinha um registro na minha frente. E de mais 6. Oxe. Eu era o 6º que havia comprado a casa. Aí perdi naquela época, eu tinha do negócio do bar que eu havia vendido, eu perdi uns 50 mil cruzeiros naquela época. Fiquei sem nada. Aí uma prima minha me convidou para mim morar lá com eles. Aí eu fui, dona Natália, meu filho já tinha, ele é de 72, foi em 77 mais ou menos, ele tinha 5 anos, quando nós já fomos. Aí nós morávamos na sala, aí dormia na sala, tinha aquele sofá como aquele ali, né? Um sofá e um outro pequenininho, não sei se você se lembra. Eu encostava o sofá pequeno no outro, no que nós dormíamos, e pôr meu filho lá para dormir com a gente. Entendi. Isso num cômodo ali, né? Num cômodo, foi. Que luta, Ficamos 7 anos, foi de 70... mais ou menos 7 anos nós ficamos lá. E aí, desculpe, nesse cômodo, 1 ano. 7 tá. anos eu morei na casa, né, do cara. Entendi. E aí, assim, o senhor falou, estava desviado ali, assim, sem estar
na igreja, né? Como é que foi esse retorno? O retorno como... é providência divina. Ele não abandona seus filhos. Amém. Ele deixou que eu prosseguisse ali naquela caminhada, Desse umas cabeçadas, para saber que ele é que comanda tudo. E nós, às vezes, achamos que somos dono do nariz, ledo engano. Nós somos apenas um livre agente, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, né? Exatamente. Nós somos livres. Perdemos o livre-arbítrio com a queda de Adão e Eva, né? Nós ficamos sendo um livre agente. E eu concordo plenamente com o que ele diz. Uma doutrina bem preciosa, né? É. A gente saber que Deus está no governo controle. De todas as coisas, Controle. E aí o senhor teve essa experiência, assim, de passar essa fase tão difícil, e às vezes, né, achando que estava no domínio da situação. Mas não, E aí... É um engano. Aí como que o senhor foi para a igreja? Foi, aí aconteceu o seguinte, na venda desta casa, aí eu já não estava mais com armazém, eu estava com carro de praça. Carro de praça? Motorista de praça. Taxista, sim? Taxista, é. Ah, entendi. O taxista, eu era um taxista já. O que é que aconteceu? Aí eu fiquei com bronca daquele rapaz, porque eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, fiquei sem nada, né? E essa negociação, assim, esses donos que estavam registrados lá no cartório eram... não era daquele grupo que morava com o senhor, não. Não. Pessoas que nem conhecia. Entendi. Daí foi o seguinte, aí eu tinha um 38, eu usava um revólver, estava no porta-luva, conduzia no porta-luva do carro, né? Eu não sei se eu posso falar isso, posso? Pode? É porque às vezes... É uma história que aconteceu e já passou, né? Aí eu tinha um rapaz, um senhor de idade que me ajudava no armazém, aí ele me disse exatamente onde esse doutor César, que segundo ele dizia, era advogado. Ele jogava carteado, carta de baralhos, né? Em determinado lugar, lá em Guarulhos. Aí me disse o local, aí eu saí de manhãzinha, fiquei esperando ele descer ali da escada para mim acertá-lo. O senhor estava tomado de fúria. Não, todo o recurso que eu tive, né, que eu tinha e o cabo carregar assim, sem mais e menos, né? Aí, veja bem como Deus age no momento certo. E eu aqui esperando ele descer de lá. Aí eu tive a ideia de olhar para trás. Quando eu olhei para trás, aí eu vi Igreja Presbiteriana. Coloquei aquele revólver no porta-mala. E no domingo seguinte... Porta-mala não, porta-luva, né? Porta-luva, Porta-mala ia dar muito trabalho. Ia dar trabalho, Aí o que é que aconteceu? Aí no domingo seguinte eu voltei para a igreja. E até hoje. Mas antes, teve um caso interessante que eu vou contar aqui. Ali no Jardim da Luz, Praça da Luz, ia passando ali, o senhor deu sinal para mim. Naquele tempo era um fusquinha, você tinha que tirar o banco da frente, deixava só o banco de trás, né? Para carregar o passageiro. Aí o passageiro entrou, quando eu fui cruzando a Avenida Tiradentes, tinha um barzinho do lado direito, que eu tomava um cafezinho lá e comprava um maço de cigarro e saía, que era a vida na época, né? Aí eu perguntei para ele, meu amigo, daria para mim dar uma paradinha aqui nesse bar para tomar um café? Ele disse, pois não, fica à vontade. Aí eu fui lá, tomei o café, comprei o maço de cigarro, entrei no carro, abri o maço de cigarro e entreguei para ele. Aí ele me disse, não bebo, não jogo e não fumo. Aí eu falei, onde eu vim amarrar meu burro, né? É o ditado que sempre... Quebrou a perna do senhor. Quebrou tudo, né? Aí, no final, quando nós cruzamos o Cruzeiro do Sul, do lado esquerdo tinha uma escola técnica federal. Aí ele disse, aqui você pode me deixar, diga quanto é a passagem, que eu fico aqui. Aí eu fui no taxímetro, olhei, deu tanto.
Aí ele disse, pois eu vou lhe pagar. E naquele momento ele me deu um folheto da igreja dele. Está ainda até hoje dentro da minha Bíblia, guardada. E naquele folheto estava escrito: por que me chamas de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6,46. Daquele dia para cá foi quando, junto com a história do revólver, lá, que eu estava lá esperando o cabra, e eu voltei para a igreja. Que coisa maravilhosa, a gente vê a providência de Deus, né? Providência. Naquele momento, então, de justiça própria, né? Vamos pensar assim, vamos resolver. Deus opera ali com graça, toca no coração, Espírito Santo, né, do Senhor, a gente crê. E mostrando o poder e a grandeza dele, trazendo o Senhor de volta para a igreja e uma nova caminhada, então, né? Na igreja presbiteriana, que bairro que era? Em Guarulhos. Em Guarulhos. Igreja Presbiteriana Conservadora. O senhor começou a congregar lá? A volta foi lá. Uhum. Aí lá eu fui membro normal, comum, depois fui eleito diácono, reeleito diácono, e depois fui eleito presbítero lá. Fui presidente da Sociedade Varonil e presidente também da mesa diaconal. Eu fui presidente da mesa diaconal. Gustavo, você tem... A gente vê ali Deus ali sempre com o senhor, né? Desde quando o senhor saiu do Nordeste ali com o dinheirinho, ele nunca abandonou o senhor. Não. E nessas horas difíceis, a gente nota que ele sempre está perto da gente. E o senhor já tinha o teu dom. Já. Teu dom de pastorado aí, né? E depois o senhor conta, também tá implementando, o senhor implementou em igrejas também, tá sim. Mais para frente aí, a história é longa ainda, né? É um pouco longa. Isso. Mas que benção. Voltar aqui umas 20 vezes. Isso, exatamente. Não, mas a gente quer, assim, nesse processo do senhor chegar na presbiteriana conservadora, foi uma história aí de quanto tempo, né? Até 30 anos eu fiquei na conservadora. Na conservadora. 30 e aí... Acho que de 77 a 2004 dá quantos anos? 70 a 2004? Não, de 77. 27 anos. Por aí. Esse período que eu fiquei na conservadora. E dali o senhor já começou a se preparar para o ministério? Como é que foi? Porque, na verdade, o senhor já tinha uma história, né? Para ir para o seminário, se preparar, já... Tinha. Eu interesse de voltar. Aí eu cheguei em Fortaleza quando eu me aposentei em 98, na Assembleia Legislativa. Eu trabalhei quase 20 anos lá. Aí me aposentei e resolvi ir para o Nordeste. Fui para Fortaleza. Fui para Parambu, fiquei uns dias lá em Parambu, depois fui para Fortaleza. E com o tempo eu construí uma casa. Uhum. Eu havia comprado um terreno, fui pagando o terreno, quitei, depois eu vendi a minha casa de Guarulhos, aí construí uma casa lá em Fortaleza. A coisa já começou a mudar. Eu trabalhei na Assembleia e... Isso na Assembleia Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Assembleia Legislativa. Trabalhei com um pastor da conservadora também, chamado Francisco Dias Alves. Uhum. Ele, inclusive, faleceu há uns 2 anos, mais ou menos. Entendi. Muito um homem de Deus mesmo. Me levou para trabalhar lá com ele, eu trabalhei durante até me aposentar. Aí, aposentando, voltou para Fortaleza. Foi. Aí fiquei um tempo. Depois, quando eu cheguei em Fortaleza, aí eu comecei a fazer direito. Depois de aposentado? Depois... Ainda não. O senhor já fazia direito, mas aí o senhor começou a cursar o curso de direito. Aí eu comecei, fiz a minha inscrição lá na UNG, na Universidade de Guarulhos. Aí eu falei isso mais ou menos em 73, por aí. Eu não me lembro agora bem a data. Aí eu falei com o pastor lá de Guarulhos. Reverendo, se caso eu passar, eu vou deixar meu telefone lá de Bauru, que eu vim para Bauru, meu filho estava em Bauru, né? Uhum. Se caso eu passar, o senhor me liga, para mim voltar para fazer a inscrição. Aí, logo uns 3 dias, ele me ligou. Você volta para fazer a sua inscrição que você fez aqui. Aí eu fiz 3 anos na UNG, Universidade de Guarulhos.
Daí foi que em 98 eu fui para Fortaleza e procurei fazer direito lá. Terminar o curso. Terminar o curso. Aí eu fui para a Universidade de Fortaleza. Que é uma água. É bom. Aí eu fiz me inscrever na Unifor. Aí eles não aceitaram. Dizia que não tinha vaga. Aí eu impetrei o mandato de segurança, mas o julgamento seria em Recife. A 4ª região é em Recife. Aí se eu fosse impetrar, quer dizer, se eu fosse recorrer, ia demorar quantos anos, né? Que a justiça é morosa. Um caso desse, aí eu voltei para São Paulo, peguei todos os meus livros, voltei para São Paulo e fiquei mais 6 meses em São Paulo. Depois que eu fiz o OCB, voltei novamente para Fortaleza. Aí lá fiz a inscrição, aí eles exigiram de cada um dos transferidos uma prova. Aí nós fomos fazer a prova. Como Deus age na vida do ser humano. Fizemos a prova, quando foi com 3 dias, nós fomos receber o resultado. Quando eu cheguei lá, que foi examinar o resultado, um quadrado bem grande de todos que fizeram a prova, o nome estava lá. Aí eu comecei a olhar de baixo para cima, né? Cheguei mais ou menos no meio, não via meu nome. Aí eu falei, puxa vida, eu vou ter que voltar para São Paulo de novo. Aí eu percebi, quando eu olhei novamente, lá em cima, meu nome em primeiro lugar. Olha só. Aí me emocionei, comecei a chorar. E os meus colegas que estavam ali ao meu lado, né, me abraçando. E foi aquela confusão, eu me desvencilhei dele e fui embora. Aí foi quando eu já estava lá e terminei os 2 anos de Direito lá na Unifor. Eu sou formado em Direito. Isso lá em Fortaleza. Foi. Quando foi em 2002, eu vim para São Paulo fazer um concurso para juiz de direito, para juiz. Aí eu estudei 1 ano no Damásio, me preparando, o concurso que fica ali na Liberdade. Considerado um dos melhores, né? Melhor, não tem nem o que comentar. Fiz 1 ano. Aí eu achava, por eu ter ficado em primeiro lugar lá em Fortaleza, eu achava que eu sabia de tudo, né? Né? O cara fica todo xoxo, né? O que aconteceu? Aí me inscrevi, fiz o curso do Damaso, me preparei direitinho para me ir para fazer o curso em Brasília, que era de Brasília, mas ia para Amazonas. Aí eu fiz o curso lá em Brasília. Concurso, né? A prova. A prova, do concurso público. Mas aí eu não fui bem sucedido na prova. Eu vou até mostrar aqui para vocês o que foi que aconteceu. Olha aí. Quando você faz o gabarito do livrinho, né? Para passar para o gabarito, não é isso? Aí o que aconteceu? Eu não percebi, do livrinho para passar para o gabarito, uma página colada à outra. 10 questões ficou para trás. Eu comecei da 11ª questão. Aí, meu filho... Aí não dava tempo mais de fazer... Não tinha como. Aí, esse caso aqui, os estudantes, até uma vírgula que você coloca fora aí já desconta. Aí eles vão colocando e deixa para lá. Eu fiquei desgostoso, nunca mais me envolvi com direito. Aí falou assim, não, esse negócio do direito não acabou ali, vamos pensar assim, de certa forma. De todo jeito, eu fiquei no escritório em Guarulhos de um amigo, fazendo 2 anos, me preparando, porque para fazer o curso para juiz, você tem que ter 2 anos, naquela época eram 2 anos, de experiência em advocacia para poder você fazer o curso, né? O concurso. O concurso. E eu fiz os 2 anos, me preparei, tenho muitas ações aí pelo Estado de São Paulo. As 10 que eu precisava, eu fiz e mais algumas, né? Mas aí, em razão desse problema, eu me desgostei, não dei continuidade mais, nem como advogado, porque aí eu fui para... Só lá em Parambu, que eu tenho umas 5 ações, mas é de familiares, coisas que... O senhor está cuidando, mas de forma... Não, já foi tudo concluído. Ah, é? É. Mas, assim, o reverendo, Deus queria o senhor, né? Para ele. Com certeza. Porque
Pra colar 2 páginas aí, ó, que eu fiz bastante vestibular. Difícil, hein? É difícil. Então ali tem a mão dele, com certeza. Ele não queria o senhor na magistratura, queria na magistratura aí de rebanhos, né? E Na verdade, meu irmão tem razão, é a providência divina. Ele não queria que eu fosse, não era meu caminho. Tanto é que eu sou advogado, estou na ativa até hoje. Minha carteira, inclusive, é daqui de São José do Rio Preto. Na OAB? A OAB é daqui, eu transferi da época para cá. Mas eu não me envolvo no direito, só na igreja. Então, nessa experiência de se desgostar, aí já logo o senhor já foi para o seminário, como é que foi? Aí já voltei. Só que eu não fiz no seminário da IPB. Eu fiz na Fatefé. É coreana, né? Fatefé. Tá. Nós fizemos, eu e uma turma lá em Fortaleza fizemos. Dos 20 que foram, apenas 2 foram ordenados até agora. João Paulo, que está agora em Minas, também da Presbiteriana do Brasil, né? E quando eu estava lá em Fortaleza, eu era membro da primeira igreja lá de Fortaleza, da Central, que chama Central. Aí o conselho me indicou para reverendo Otoniel Martins, inclusive foi que me mandou uma carta. Lá em Fortaleza já é a IPB. Não. Ou é conservador? Não, é IPB. Aí da IPB faz anos, desde 2004 que eu saí. Aí eu fui para a Presbiteriana do Brasil. O senhor saiu da conservadora para Aliás, da conservadora eu fui para a Presbiteriana do Brasil. Ah, entendi. E ali o senhor fez o seminário, era 4 anos, foi 4 anos também? Não, eu já tinha tinha tido um ano, foi só 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí fiquei um ano licenciado, depois de um ano licenciado eu fui ordenado. Um ano de licenciado lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. O senhor foi ordenado que ano que o senhor lembra? 2012. 2012. E aí logo o senhor veio para cá, então? Foi. Não, aí eu vim novamente, fiquei um período... Eu estudei um ano em Araçatuba, no Colégio Batista, na Faculdade Batista lá de Araçatuba. De Araçatuba foi que eu fui para Fortaleza. Mas eu estudei um ano aqui. Ah, fez um ano aqui. Fiz, no Colégio Batista. E a Fatefé, ela aceitou, e os outros que eu tive, com 2 lá, formei 4. O presbitério que o senhor foi ordenado lá de Fortaleza. Aí eles o consideraram, presbitério né? do Ceará. É o presbitério Ceará. É um presbitério bem exigente também, né? Muito exigente. Os dois irmãos de prova, eles exigem, né? E o ano que eu fiquei de licenciatura. Tá. E a licenciatura o senhor trabalhou lá nessa igreja, na Central? Trabalhei lá. Não, eu trabalhava em Pacajus. Eu tinha um ponto de pregação em Pacajus, a 50 quilômetros de Fortaleza. Ah, entendi. Eu ia todos os quarta e domingo para lá. Essa é uma experiência preciosa também, né? De fazer... Muito boa. E aí... Era na fazenda. Era uma fazenda? Era um ponto de pregação na fazenda. E hoje como é que tá? Tem esse trabalho lá? A igreja de lá de Chorozinho, que lá em Pacaju já teve igreja presbiteriana, mas eu não sei porquê, depois venderam tudo lá e ficou sem igreja. E aí Chorozinho tem uma igreja presbiteriana e o pastor, pelo menos na época ele assumiu os trabalhos lá que eu passei para ele. Entendi. E é perto, essa fazenda de Pacajus dá uns 30 quilômetros. Entendi. Então, aí essa época, eu tô falando porque 2012, né, o senhor concluiu, foi ordenado, e logo eu me lembro que o senhor teve uma passagem aqui já. Foi, né? já vim para cá. Veio para São José do Rio Preto. Eu fiquei um período aqui. Que época que foi essa? Foi logo em seguida, 2015, por aí. Eu não me lembro bem a data, mas mais ou menos, eu fiquei um ano aqui. Entendi. E aí o senhor ficou participando com a gente aqui, mas Isso, inclusive havia um interesse da igreja daqui, da Central, comprar uma igreja que um irmão da igreja... lembro, tinha uma situação uma ali. negociação, que aí eu ia ser pastor lá. Eu já era pastor, né? Então eles estavam negociando, mas aí não deu certo o negócio. Foi quando eu voltei para... Agora é onde eu voltei para Fortaleza. Aí de Fortaleza eu fui a Parambu, a cidade que eu nasci.
a 18 quilômetros em cima da serra, aí nós compramos uma área que dá mais ou menos quase 5 mil metros quadrados. E compramos a área, aí eu olhei em volta, assim, uma porção de gente morando por ali, não tinha uma igreja próxima, aí Deus me deu a ideia de construir essa igreja. Isso foi em que ano que o senhor voltou para lá e começou? Há uns 3 anos atrás, a 2020, né, por aí, Foi naquele período. 2021, foi esse período que eu comecei a construir a igreja. Então, hoje, que é próximo da cidade do senhor, Parambu. Como é que é o nome da cidade? É próxima à cidade de Parambu, é. Essa Parambu é a cidade que o senhor... que eu nasci. Que começou toda a história ali, né? Que eu nasci. E aí o senhor comprou, mas não em Parambu, numa cidade próxima ali. Não, é no município de Parambu. Ah, é município. É, só que é em cima da serra. Entendi. Bem Que é o nome dessa vila, é uma vila ali. É uma vila chamada, porque eles foram os primeiros moradores dali da serra, chamado Batista. Serra dos Batistas. E aí eu coloquei, por votação da família, como nós íamos chamar o local que eu comprei. Uhum. Aí venceu Recanto dos Né. Recanto dos Né. Hoje, a região onde tem a igreja chama-se Recanto dos Né. Entendi, que legal. E a igreja já tem nome também ou não? Igreja Presbiteriana, é uma congregação. É congregação, né? Ainda? Congregação, ela pertence, porque deixa eu dar uma explicação aqui, muito interessante. Assim que está quase pronta, falta os banheiros, azulejar os banheiros e algumas coisinhas de alvenaria muito pequenas. O resto está todo pronto. Eu já doei para a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Parambu. Essa área que o senhor adquiriu? Não, só o local onde está construída a igreja. Ah, sim. O terreno da igreja. Da igreja. Está em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já. E a construção ali já está toda quase mas já está doada. Eu e minha esposa, nós fizemos um documento e doamos para a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Parambu. Entendi. Muito bom. Porque lá, a igreja de lá, teve um período, não sei se ainda que ela era a primeira do Brasil ou a segunda em número de membros. Em Parambu? Em Parambu. É mesmo? Meu pai que doou esse quarteirão para fazer também a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Parambu. Foi meu pai. Que interessante. É um quarteirão. Vocês chegando lá, vocês vão ver. Aí seguindo, ele já é falecido, mas com o meu filho, o que ele fez lá, eu fui servente na igreja lá de Parambu. E isso, o senhor já, na infância, então, teve essa... Era da igreja presbiteriana mesmo? Eu fui batizado em 60. Ah, entendi. 3 de janeiro de 60, eu tinha 12 anos, né? Eu sou de 46, para 60, 14 anos. Que legal. Fui batizado lá. É interessante o pessoal que está acompanhando ver, né, toda essa trajetória de vida, né, de sair daquela região, né, Fortaleza, São Paulo, interior de São Paulo, e agora voltar para aquele mesmo local ali, tá ali, então, com as paredes prontas, né, tudo arrumado, quase para ser inaugurar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês viram que passou, não viu? A gente vai tentar até colocar nesse mesmo vídeo, assim que a gente terminar, então o pessoal que estiver acompanhando, a gente vai tentar ver se consegue acoplar, né? E aí o pessoal vai poder ver a imagem. Perfeito. Né? A gente vai tentar soltar ali a imagem dessa estrutura que o senhor construiu. E a estrutura, meus irmãos, para você, são 412 metros quadrados da igreja. Então é uma igreja que... É boa, é porte médio. E ela está como congregação, né? Congregação. É porque agora que está começando, nós temos mais ou menos 20, 18, 15 membros, 15 pessoas que frequentam. Uhum. Ainda não está registrado em ata, nada. E aí a ideia é para esse final do ano, então? Vou fazer de tudo para nós... inaugurarmos até o final do ano. No final do ano, né? Que eu termino o tratamento de minha esposa, volto e vamos ver se a gente... Porque está faltando Aliás, eu ganhei agora 50 cadeiras, mas dessas cadeiras de plástico, né? Eu quero, se Deus quiser, comprar daquelas cadeiras estofadinhas, né? Uhum.
que é mais Confortável. né? Vou comprar umas 30 no momento e vamos inaugurar e depois com o tempo a gente vai comprando mais. Muito bom. Só também algo que essa vinda do senhor para cá, né? O senhor deixou, de certa forma, lá a construção, tá tudo arrumado, quase totalmente pronto, mas o senhor precisou voltar para a região aqui por conta do tratamento da dona Assim, Natália, né? Quando eu saio, a Igreja Central, que é da qual nós doamos, ela assume os trabalhos lá. Uhum. Então o trabalho está acontecendo, a Igreja normalmente. Central de Parambus, é isso? Assumiu os trabalhos. Tá tocando Tá lá, tocando. enquanto a dona Natália faz esse tratamento, até um Perfeito. pedido de oração, né, para que a igreja esteja orando. Exato. E aí a ideia é no final do ano o senhor retornar ali Para nós inaugurarmos. Se no Deus Recanto quiser. dos Né? Como Recanto dos Né. Recanto dos Né. Eu vi que o senhor abriu o livro aí, né, deu uma olhada. Esse é um livro de autoria do senhor? Esse é. Aqui, para quem quiser ver, ó. Se quiser mostrar nessa aqui, ó. É aqui. Olha aí. Este também é um livro que eu escrevi e o título do livro é interessante. Eu criei o nazismo. Como foi que aconteceu a questão do nazismo? Meu nome é Elias Saraiva Né. Aí eu acresci no Né o Z e tirei ismo de cristianismo e fiz nazismo. Olha aí como tá bem. Tá. O nazismo em azul e o nazismo uma cor meio amarelada, né? E aí escrevi esse livro. São 205 páginas. Mas esse livro é apenas e tão somente como uma maneira de evangelizar. É mesmo? Eu apenas editei 500 livros desses, mas não tem mais. Já não... Não tem. Se alguém quiser ter conteúdo, tem que... Tem que esperar... uma nova tiragem. Uma nova tiragem. E esse aqui não é meu. Esse aqui foi o que dei para um amigo meu. E até o senhor ficou sem? Não, lá em Parambu tem. Tem o meu, né? Uhum. Mas aqui eu não trouxe, porque eu não ia saber, nunca eu iria imaginar que eu ia ter esse privilégio de estar aqui com vocês fazendo esse podcast. Que isso, o privilégio é todo nosso, assim, de saber toda a história, né? Muitos dos irmãos ali da igreja, às vezes tem um contato com o senhor, cumprimenta, tá ali junto, mas não tem essa oportunidade, né, de saber da história, da maneira tão preciosa, assim, como Deus manifestou essa soberania, né? Algo interessante mesmo da gente poder conhecer, ver na história do Senhor, da vida, história de vida, né? Amém. Dia a dia ali, desde o início, na infância, toda essa trajetória. É muito interessante a gente para ver. que os irmãos tenham uma ideia, como começou a construção da igreja. Eu comprei o terreno, aí, como é que eu vou construir a igreja? Eu tinha um carro, um Gran Siena. Aí eu fui à cidade, troquei o Gran Siena em mercadoria. Material de construção. Material de construção, todinho. Troquei todo o material de construção. Aí começamos a construir a igreja. Eu fiquei sem carro durante 3 anos. Eu andava de moto, de garupa de moto, lá até Parambu, quando precisava de alguma coisa. Mototáxi que tem lá? Mototáxi tem. E em cima de caminhão. Subia no caminhão aqui, quando não tinha um lugar na boleia do caminhão, ou na cabine, como fala. Aí eu subia no caminhão e ficava lá, ia para a cidade, resolvia os problemas e voltava. 3 anos assim. Mas Olha, Deus abençoou Deus que já tá de cá, conseguir um carro de novo. Já consegui. Sim, aí eu vim aqui em São Paulo e resolvi comprar um carro. Só até os pneus tá financiados, mas estou com carro. Seu Elias, assim, olha, que bate-papo interessante, né? E às vezes de forma informal, assim, é divertido a gente poder trocar essa ideia, conversar, saber da história, mas eu vejo que é algo assim, que de alguma forma pode influenciar ou pode motivar a caminhada dos irmãos, né, daqueles que estão acompanhando, e o nosso desejo é que realmente que seja assim, né? Olhando assim o testemunho de vida do senhor, né, de ter passado esse período
como a gente falou, né, batemos cabeça até retornar para os caminhos do Senhor e a maneira como Deus está usando a vida do Senhor. É verdade. Né? E assim, às vezes para a gente que é jovem, né, talvez passa uma situação ou outra, dá aquela desanimada e a gente vê todo esse vigor do Senhor já aí com alguns anos, né? Na frente, não muitos, mas alguns anos na nossa frente aí com toda a disposição. Muito, 78. Não é... Eu ia poupar de falar, mas é bastante, não, né? 78. Então é algo assim que eu creio que é para nossa realmente edificação, assim, né? Motivação. Amém. Glória a Deus pela vida do Senhor. Inclusive, a gente ouvindo a história do Senhor, né? O pastor Robson participou de um seminário, ele pode falar mais. Acho que a maioria dos alunos ali são jovens, 30, 35 anos. E o senhor sempre teve esse chamado. E foi... Eu sou meio ruim de conta aqui, há 55 anos, quando o senhor 55 anos foi seminário, né? Não, 55 anos eu fiz direito. Fez direito. Então era 68 eu fiz... o seminário. 60 e pouco, Olha 65 eu fiz teologia. Olha aí. O chamado do senhor, né, para ser pastor. Então ainda tem muita história ainda para o senhor contar ainda. Porque a história não acaba aqui não, né? Agora ainda mais implementando a igreja lá. Bem dizer, só o começo, só né? O começo. Que tá ali no... Exatamente. 78 anos começando. O Moisés não começou com 80? Exatamente. Veja bem, deixa eu contar Exatamente. um negócio. Eu pedi para o meu presbitério, assim que eu fui formado, é uma brincadeira, mas tem sentido. Eu pedi para ele o seguinte, que não me ordene no dia da minha jubilação. 70 anos. Estava com 67. 68 quando eu fui ordenado. Eu estava 2 anos. Se atrasasse 2 anos, já ia jubilar direto. Ia jubilar direto. Aí eu pedi, por favor, me ordenem logo, porque eu não quero ser jubilado no dia da minha ordenação. É isso aí. Mas é brincadeira. Acho que eu falei isso para ele, mas foi uma brincadeira. E, inclusive, nem jubilar eu quero. Já falei que eu não quero jubilação. Enquanto eu tiver condições físicas de trabalhar para o Senhor, irei trabalhar com o maior prazer. Que eu precioso. Não quero. Porque eles falaram, mas você está com 70, faz 78, né? Naquele tempo a presbiteriana jubilava com 70, que era que tinha que ser jubilado. Agora não, né? Agora não, ele até ter condições físicas. Como eu vou viver até 200, então deixa para lá. E né? tem bastante tempo ainda, tem. Né? Dá para fazer mais bastante igreja, né? Vamos tentar. Já tá com um carrinho já, né? Já. Acabou esse aí, já vai virar material de construção. Na próxima vez, o negócio é outro, né? Gente, eu não sei se o Gustavo tem mais alguma questão. Não, tô aqui maravilhado aí com a história. Muito bom. Eu creio... Essa não pode deixar de passar. Então vamos lá. Só essa. Vai lá. Tem um período, meu filho pequeno, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. E eu sem dinheiro, eu já fui catador de papelão. 3 meses, eu fui catador de papelão, ali onde hoje é a rodoviária do Tietê. Terminal Tietê. Terminal Tietê. Ali era uma área muito grande, terreno baldio. E todos os carros da Zona Norte despejavam o lixo que vinha ali, junto com papelão, tudo. E eu fui catar papelão ali. A dificuldade chegou a uma extremidade. Chegou porque Deus, ele diz lá na Bíblia, ele humilha e ele exalta. Uhum. Ele me humilhou até esse ponto, para me reconhecer quem é Deus. Que essa inspiração possa ecoar nos corações de maneira que não chegue nesse ponto, não né? Chegue nesse ponto. Que a gente possa reconhecer. Realmente de exemplo para todos. Que Deus é o Senhor, né? Que Deus é Senhor. E o reconhecimento do Senhor, né? Mas foi ali. O senhor reconheceu isso. Ali, em frente ao estado da Portuguesa de Desporto. Do outro lado,
Foi ali quando eu trabalhei 3 meses catando papelão. Para ganhar o dinheirinho para sustentar a Suprir filha, as né? necessidades. Família, É necessidade. aquela questão assim, não que de forma, não haja dignidade na pessoa que trabalha ali, Não. né? Mas a gente sabe que a dificuldade, né, daquilo que Deus tinha para a vida do senhor e chegar a uma dificuldade, né, que é um trabalho difícil e de extrema assim dificuldade mesmo. Então, realmente, a gente vê que é Deus ali Ele mexendo, vai, né, mexe, mexe, deixa você ali. É, Aí depois ele... ele sabe, Olha onde eu ele estou. conhece o nosso A coração, né? Bíblia diz que fica sentado ao lado dos príncipes. E eu estou aqui ao lado de 2 príncipes. Que isso, o seu Luiz. Imagina. O caso é sério, mas nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Amém. É. Reverendo Elias, eu creio que o objetivo nosso, né, de trazer todo esse histórico do senhor, das experiências e como Deus trabalhou, a gente conseguiu tá mostrando, né? É claro que não exaustivamente, nós não esgotamos tudo, porque o senhor tem muita história. Mas eu creio assim que para aquele que está acompanhando a gente, pôde conhecer um pouquinho mais da história do senhor, e principalmente, né? O que a gente faz toda questão aqui é que reconhecer, vendo a graça de Deus, o poder de Deus agindo na vida e na história Amém. do Senhor. Então, eu creio que esse era o nosso propósito aqui. Eu creio que a gente, de alguma forma, atingiu isso, né? Mostrar isso como se deu, como tem se dado, né? E porque a gente agora está nessa expectativa aí de ver esse trabalho lá sendo concluído lá Se Deus quiser. no Recanto dos Né. Isso. E aí a gente vai... Se pudesse passar, aí não passa, né? Vai passar no final. A gente vai ajustar isso, Isso. né? E aí aqueles que estiverem acompanhando, a gente vai encerrar aqui e já vai emendar, né, Gustavo? Acho que a gente já emenda as imagens E lá a história do Né, porque do Né deixa para outra ocasião, porque hoje não dá mais, né? Tá bom. Né? A história do Né. Por que do Né? O sobrenome, né? Sim. Não, dá tempo, vamos ouvir isso aí, porque realmente a gente passa a batida, na minha cabeça é um sobrenome, né? Mas tem uma razão de ser. Não, é porque eu escrevi o nazismo veio do Né. Sim. Né? Então, o Né, 8 explicações, eu vou só dar algumas, o resto a gente deixa para depois. Mas a primeira que eu explico é esta. Meus pais chegaram lá no cartório, aí eles perguntaram, como é o nome do seu filho? Aí eles falaram, Elias Saraiva, né? Aí eles puseram né no final. Mas então não é o sobrenome do pai do senhor? Não, do pai não é, não. Depois eu explico por quê. Agora, essa é uma brincadeira, mas pra vocês terem uma ideia do né, né? Uhum. A outra explicação é que eu carrego sobre os meus ombros e sobre o meu nome a sigla do Nordeste. A única diferença existente entre as duas é o acento, né? E a sigla do Nordeste é NE. Né? Lá no Nordeste, e aqui é E, né? Vocês sabem disso. Uhum. A gente utiliza aqui o E. Fulano disse assim, E, e lá não, é. E a outra, e uma delas é que meu nome, os 3 são de origem hebraica. Uhum. Elias era do profeta Elias. Minha mãe me explicou que pôs o nome de Elias porque gostava muito do profeta Elias. Uhum. Saraiva é a 7ª praga do Egito. E Né era o pai do Abner, comandante das tropas israelenses no tempo do rei Saul. Só que o Ner da Bíblia é com R. E o meu é só NE com acento. Entendi. Inclusive, eu tive um colega presbítero lá em Guarulhos, que o nome dele ele foi comandante das tropas não, comandante da Guarda Civil, aqui no estado de São Paulo, e o nome dele era Né Augusto Pereira. Que era o nome desse comandante. Ele era coronel da Polícia Militar, coronel do Exército, naquele tempo ele foi comandante da Guarda Civil em São Paulo. E as outras 3 eu deixo para... A última, para vocês terem uma ideia. Na colônia nipônica, ou seja, nos japoneses, eu ganharia a eleição de cara. Porque toda hora eles dizem, garantido, né?
É, verdade. Muito bom. Tá garantido, né? Aí eu Então ganho. tem muita teoria, né, no nome aí, tem muita coisa. Tem. E a outra é uma. Depois a outra a gente fala depois. Né? Deixa Guarda a aí, tem que suspense. ter um suspense aí pro pessoal, Não é né? verdade? E poder prosear com o senhor também lá na igreja, né? Ah, com certeza. Aqueles que são lá da nossa igreja vai ter esse privilégio ali facilmente. E aqueles que não são, que estão acompanhando, talvez visitando o nosso canal, é convidado, né? A Pois estar é. participando com a gente ali. A gente sempre reforça isso. Se você que está aí visitando o nosso canal, que você se inscreva, ative aí a notificação para receber então as informações, os conteúdos que estão sendo adicionados no nosso canal. Você é bem-vindo a estar participando conosco virtualmente, mas ainda presencialmente. Então você se sinta convidado a estar presente lá na nossa igreja, né? Nós temos o culto aos domingos, às 9 da manhã, e depois à noite, às 19 horas, e você será muito bem-vindo. Também o nosso site, ipbriopreto.org.br, ali a gente tem muito conteúdo, muita coisa boa a respeito da nossa igreja, material, cursos ali para você estar se preparando ou ali adquirindo mais conhecimento, né? A gente tem tudo isso ali no nosso site, gratuitamente. Então, a gente sempre tá deixando aí o nosso convite para vocês que estão nos acompanhando. Essa manhã, além de ser esse prazer de poder estar ouvindo e sabendo dessa história, de forma muito bem humorada, né? Então, que essa alegria toda também que teve presente aqui possa estar irradiando aí os corações, que é uma alegria no Senhor, né, seu Elias? No Senhor. É uma alegria que a gente sabe que não está determinada pelas circunstâncias. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas, no entanto, Deus, com a sua bondade, com a sua graça, Ele promove e abençoa o nosso coração de maneira que a gente possa, então, tratar de coisas tão profundas como toda essa ação de Deus na vida e no ministério do reverendo Elias, mas tudo isso com muito bom humor, né, reverendo Elias? Com certeza. A gente sempre tem aqui um momento, né, da gente fechar com oração, e a gente sempre pede para o convidado fazer uma oração. Então, eu gostaria que o senhor estivesse orando, agradecendo por essa manhã, por esse conteúdo, e pedindo a bênção de Deus também sobre a vida daqueles que estão assistindo. Então, vamos estar orando com o reverendo Elias. Nosso Deus, amantíssimo Pai, de eterna misericórdia, muito obrigado, Senhor, por este grande privilégio de estarmos aqui, juntamente com o reverendo Robson e com o nosso irmão Gustavo, que ali está, preparando tudo para que este programa saia em muitos lares por aí afora. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja que sempre que eu estou aqui me acolhe amavelmente. Ao pastor, ao reverendo que aqui está, Robson, e os demais pastores desta igreja, os presbíteros, e cada um dos nossos irmãos. É uma alegria em estar todos nós juntos nesta caminhada cristã. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus servos com a sua bênção maravilhosa, cobrindo-os com seu manto de justiça. Em Cristo Jesus é que te pedimos hoje e para sempre. Amém. Amém. Gustavo, tem alguma coisa aí que você queira? Não, eu queria agradecer, histórias maravilhosas, né? A gente conversa na igreja lá sempre sorrindo, sempre feliz. E estamos aqui orando pela tua esposa, Amém. pelo tratamento, que tudo dê certo. E que agora, com certeza, os irmãos aí da nossa igreja, vendo esse podcast aí, vai olhar o senhor, porque a gente não sabia da história antes, né? A gente sabia de 2015, 2016 para cá, mas antes não. Mas que bênção a história do senhor. Parabéns, viu? Deus continua abençoando o senhor e sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Amém. Obrigado igualmente. Obrigado. Muito bom. Reverendo Elias, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de receber o senhor, né? E a gente continua, né, podendo aí trocar muita informação, né, desfrutar dessa comunhão como o senhor orou.
e que isso tudo se dê na vida de cada um daqueles que estão acompanhando a gente. É isso. Deus abençoe. Grande abraço para você também. Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo Calvinamente, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, irmãs, colaboradores e colaboradoras, esta é a situação atual da igreja que estamos construindo na Serra dos Batistas, Recantos dos Né, em Parambu, Ceará. Quero primeiro agradecer ao nosso Deus por nos ter dado saúde, força e disposição para chegarmos até aqui. E também a todos vocês que nos ajudaram. A construção da igreja está praticamente concluída. Falta algumas coisinhas pequenas de alvenaria. No entanto, agora nós iremos fazer a campanha das cadeiras, do púlpito e mais algumas coisinhas que precisamos realizar para que, se Deus quiser, até o final do ano nós inaugurarmos. Confiando em Deus e na ajuda que vocês nos darão, até lá inauguraremos, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.